Olá, tudo bem? Olha, hoje nós estamos começando aqui um podcast, né? Uma grande realização que nós estamos começando, o podcast Coragem para Mudar. E hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui dois grandes amigos políticos do município de Nilópolis, município esse que eu sou nascido e criado, e eu vou estar apresentando aqui, né? E eles vão estar fazendo a apresentação inicial. Eu estou aqui com o nosso amigo Oswaldo Vieira, estou aqui com o nosso amigo Alex Oliveira. Oswaldo, faz a tua apresentação aí para os nossos amigos aí. Em primeiro lugar, te agradecer, WO, pelo convite de poder participar desse podcast, juntamente com meu irmão, meu amigo Alex de Oliveira, e falar da importância, né, da gente estar juntos para discutir a nossa cidade, a nossa querida Nilópolis. Oswaldo é uma lenda na nossa cidade, né? Oswaldo é um amigo e muito obrigado por você estar aqui com a gente, Oswaldo. Acredito que a gente vai fazer um bate-papo de alto nível, né? E a gente pode até discordar em alguns pontos políticos, mas a gente precisa tocar nesse assunto, principalmente na Baixada Fluminense e na nossa querida Nilópolis. Alex Oliveira, faz a tua saudação inicial aí. Olha, para mim também é um motivo de alegria. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Realmente tem que ter coragem para mudar, coragem para tocar em assuntos sobre a nossa cidade. Dizer que está do seu lado e do lado também do professor Oswaldo Vieira, não é toda. É uma lenda, uma lenda. O eterno vereador. Então, assim, vamos tocar em assuntos pertinentes na nossa cidade, uma cidade fantasma que a gente vive, que é a cidade de Nilópolis. E ambos aqui, queremos deixar claro que ambos aqui são moradores da cidade de Nilópolis, cada um com uma atuação diferente e especial. E eu já vou começar esse papo, né? Aqui fique tranquilo, não tem pergunta para um, não tem pergunta para outro, e a gente vai conversar sobre os assuntos que vão surgir, né? E o que eu quero começar ouvindo aí do Oswaldo e do Alex, e qual é o cenário político da cidade de Nilópolis hoje? Oswaldo, o que você vê hoje, esse cenário político da nossa cidade? A nossa cidade, para mim, estamos vivendo um dos piores momentos. Uma cidade totalmente largada. A impressão que a gente tem que não tem um responsável pela cidade. Quem vive na cidade, quem anda pela cidade, vê uma cidade suja, maltratada, sabe? E isso é muito triste para nós que temos um carinho pela cidade, né? A gente que vive ali o dia a dia da cidade e a gente não vê aquele tratamento carinhoso por parte dos governantes. Que já viu a cidade em um tempo áureo, né? Olha, para falar a verdade, o W, eu nunca vi Nilópolis nesse tempo áureo. Nilópolis sempre deixou a desejar. Por isso que eu ingressei na política. Eu cheguei em Nilópolis em 82 e no convívio eu vi a necessidade da gente ingressar na política para tentar mudar a história da cidade. A cidade há um continuismo de anos, não tem novidade na cidade. É uma grande repetição, né? A gente está Totalmente. vivendo uma teoria da loucura. Isso aí. Se a gente for analisar direitinho do que o Oswaldo está falando, é verdade. Nilópolis nunca ganhou, sempre perdeu. Chegou a um ponto de era uma fazenda. Nilópolis era uma fazenda. Não, então o tempo áureo era quando era um brejo e conseguiram levar asfalto. Isso, pronto. Vamos chegar, Então, vamos chegar a esse porque problema. minha avó fala muito isso. Não, aqui era um brejo. Isso. Então o tempo áureo era quando era um brejo e conseguiram colocar asfalto e depois nunca mais não houve mais progresso. Aí a gente vive uma teoria da loucura, né? Porque Nilópolis tem 70 e poucos anos, 75, 76 anos, 74, não sei. E eu lembro de três últimos prefeitos diferentes de quem está governando. E esses três prefeitos que não fazem parte dos que sempre governaram, né? Que é o Neca, Zé Carlos Cunha e Alessandro Calazans, levarem culpa
para uma cidade abandonada que é Nilópolis. Então você faz conta. Durante 75 anos, 12 anos ficaram na mão de outras pessoas. Teve outros lá É uma atrás. lavagem cerebral. Mas é uma né? lavagem cerebral. Então você tem 4 anos de Zé Carlos Cunha, 4 anos de Neca e 4 anos de Alessandro Calazans. Que tudo que está de errado em Nilópolis ficou na conta desses 12 anos. E os outros 60 e poucos anos? Quem administrou a cidade? Na verdade, Nilópolis é aquela mulher que vive um relacionamento abusivo, né, que apanha, mas não toma atitude nenhuma, né? Isso. Ou às vezes pior, né? Quando consegue se libertar, aqui no caso desses 12 anos, aí ele se liberta, mas acaba voltando, acreditando Mas no marido que diz que vai mudar e não muda. a pergunta que eu faço e me faço também, será que era mudança? Será que não tinha ali um joguinho De interesse. para enganar o cidadão, achar que eles estão votando no diferente? Na verdade, era o mesmo sistema por trás. Na verdade, eu entendo o seguinte, Entendeu? o tempo não Entendi. resolve Sim. todas as coisas. Mas o tempo, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Sim. E quando a gente vê hoje o cenário atual e os nomes dos antigos prefeitos citados e o relacionamento que eles têm hoje, então, na verdade, Nilópolis nunca teve uma oposição de fato. Não teve. Você vai ver eles sendo sócios em algumas empresas, você vai ver agora hoje um dos prefeitos sendo secretário da própria máquina que ele combatia. Então, na verdade, Nilópolis não há uma mudança em si. O que acontece ali é jogando o mesmo jogo. Né? Sim, E você é pode- o mesmo jogo do poder. Você Sim, pode ver isso sim. agora, no último final de semana aí, que a Câmara Municipal de Nilópolis comemora que agora estão com com outro gestor. Mas, na verdade, o que a cidade de Nilópolis ganhou? A pergunta que eu tenho que falar. Com a divisão, vamos botar, se última semana, agora é o novo presidente da Câmara. Na verdade, quem ganhou foi um grupo político ou quem ganhou foi a cidade de Nilópolis? Eu não acho nem que foi um grupo político. Quem ganhou foi o mesmo grupo político. Que se tudo você olhar bem. para eles correram com a máquina. Tudo Eles já bem. foram vereadores vindo pela própria máquina ali, concordo. 70%. Sim. Né? Tem uns ali que vieram pela oposição, mas quando a eleição acabou, imediatamente já viraram a máquina. Mas então, a pergunta é: aonde o cidadão nilopolitano ganhou? É essa a pergunta. Porque era de um time que eles já faziam parte. Todos que estavam ali já faziam parte do time do prefeito. O cidadão Aí agora- metropolitano não peraí. ganha. Isso aí, eu quero chegar. Não ganhou agora e nunca ganhou. Isso O cidadão, aí, o cidadão isso nilopolitano, ele não participa da vida política da cidade, até por estratégia dos seus governantes. Sim, é isso Eles aí. são os maiores estimuladores do cidadão não participar da política. Eles governam para o Quanto povo, mais leigo, melhor, mas né? sem o povo. Isso Eles aí. governam para o povo, mas sem o povo. Vou dar ideia. Vou fazer uma praça em determinado local. Mas será que aquele determinado local havia necessidade de fazer uma praça? Ouviu o cidadão que mora ali? Que de repente o Precisava de cidadão uma creche? ele tinha um outro interesse. Então eles governam para o povo, mas sem o povo. E também não estimula o cidadão a participar da vida política da cidade, Alex. Isso. Esse é o grande lance. Mas quanto mais leigo, melhor, né? Claro. A cidade de Nilópolis, a Baixada Fluminense, mas eu vou focar muito em Nilópolis porque nós estamos aqui, né, Nilópolis é com os melhor. convidados de Nilópolis, Nilópolis, verdade. né? Mas a política da cidade é uma política de pão e circo. Nada contra, né? Mas aí eles colocam a Beija-Flor para desfilar na Mirandela como se tivesse tudo normal, tudo Isso. ok. Aí, fora saúde, educação, segurança, você vê aqueles fios totalmente largados, moradores de rua, você vê animais abandonados. Não há uma política para um município que só tem 9 quilômetros de perímetro urbano. Nilópolis tem 19 quilômetros, só que WO. 10 quilômetros está dentro do Jericinó. Nós temos uma juventude enorme em Nilópolis. Me diz aqui onde tem uma escola técnica para aquele jovem que não tem condições de fazer uma faculdade aprender uma profissão. Me diz aí onde tem uma escola técnica municipal para botar o filho do trabalhador para aprender uma profissão de barbeiro, Oswaldo, você até de protético como a mim, eu vou ser contra- eletricista e outro. Oswaldo, Não tem. Eu vou ser contra você um pouquinho, porque... Fica à vontade. Eu vou ser contra porque você está querendo um sonho. A cidade não tem um hospital. Tá falando de escola técnica? Sim. Uma cidade que não tem hospital? Não, mas o que o Oswaldo está batendo, ambos estão certos.
Mas a cidade de Nilópolis é uma cidade dormitória. Ela não gera emprego. Se ela não gera emprego, ela tem que qualificar a mão de obra. Mas é dormitória porque não tem profissional. Não, mas mesmo que não conseguisse gerar Não a mão tem. de obra ali, mas se fizesse a mão de obra para exportar para fora, também Isso, seria um grande claro. ganho. Né? Só que, infelizmente, a gente não vê vontade política. Entra governo, entra prefeito, sai prefeito, geralmente manipulado pela mesma família, pelo mesmo grupo, e a gente vê o povo sendo enganado. Massa de manobra. A venda, Sim. ou melhor, a compra do voto sempre cada vez mais forte, né? E a gente não vê o Ministério Público também bater em cima disso, porque a gente vê, na verdade, é uma calamidade. É por isso, o WO, que eu ingressei na política. A gente tem essa tarefa de incentivar o cidadão, o jovem, a fazer política. O poder, ele sai da mão do povo. O povo tem que entender isso. Se o cidadão não participar, nós vamos ficar na mesmice a vida toda. Eu gosto muito do texto que o povo Entendeu? erra por falta de conhecimento. Sim, Né? E o político não quer que esse conhecimento chegue na mão do povo. não Né? quer. Então, dentro do bairro, né? Vou começar com o Alex. Alex, dentro do bairro onde você mora, né? Qual é a maior necessidade desse bairro? Qual é a necessidade que você vê? Né? Eu consegui andar os 4 cantos de Nilópolis. Parece que todo mundo grita praticamente pelas mesmas coisas, mas cada bairro também tem o seu ponto diferencial. Qual é o lado do Nossa Senhora de Fátima? Então, Fala um pouco pra gente. moro no mesmo bairro há mais de 30 anos. Conheço muito o meu bairro. Meu bairro hoje não tem nada. Pra mim, tu morava perto de praia, não morava perto de praia, não? Morenão, né? A maresia deu uma maltratada, deu uma né? maltratada aí, hein? Não, eu tenho um orgulho da minha cidade. Nas minhas redes sociais eu boto lá, eu amo amar Nilópolis. Conheço a realidade da minha cidade. Eu sei que é uma cidade acolhedora. Eu sei que é uma cidade que já foi considerada a princesinha da Baixada. É uma cidade que, devido aos que tinha nos outros municípios... É considerada princesinha porque Mesquita Era muito junto ruim. com... era junto com o Nova Iguaçu. Não é isso não. Princesinha da Baixada, que foi uma cultura implantada na cabeça do cidadão. Essa é a grande realidade. Nilópolis não oferece nada Sim. para o cidadão para ter esse título de princesinha. Mas quando era comparado Sempre a Japeri... faltou tudo na Mas- cidade. Mas quando era... O que tem lá é a escola municipal, que não passa de um comitê eleitoral. Sim. O hospital público municipal, que é usado politicamente. O cidadão sai de casa 4 horas da manhã, com 60, 70 anos, para marcar um simples exame e não consegue. E isso não é da agora. Só marca um exame na cidade quem tem influência política. Uma Tem que limpeza ba- de rua, tem que só quem bater tem na contato. porta no gabinete do prefeito, ou bater na porta da casa do prefeito, ou de outras pessoas ligadas ao prefeito, para ter os seus direitos garantidos. Mas Fora disso, não atende. Mas- Então, Princesinha da Baixada foi um título implantado na cabeça da minha vozinha, da minha mãe, que é da antiga. Ganharam no tapetão, Sim. ganharam no tapetão. Não, mas calma aí. Quando eu falei pra vocês, Princesinha da Baixada, porque Mesquita era lá atrás, Japeri era lá atrás, Paracambi, Queimados. Quando essas cidades acordaram e começaram aos poucos a se desenvolver, Nilópolis, que era uma cidade, como é hoje até hoje, fantasma, ficou na sua realidade. Aí começou as máscaras cair. Mas mesmo assim a gente conhece o nosso povo. O nosso povo é guerreiro. O nosso povo não Nosso desiste. povo é acolhedor. Acolhedor. Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu tenho orgulho da minha cidade. Sei das debilidades, sei que não é da cidade, é dos governantes. Sim, claro. Não é dos moradores, não é do cidadão. O cidadão não desiste de Nilópolis. Quem sai de Nilópolis sai triste. Ninguém sai... sai assim porque não dá pra ficar mais na cidade. Uma cidade Alex, que não se tem... você me permitir, de alguns anos para cá,
As pessoas que saem de Nilópolis saem felizes. Não, sai feliz porque vê um lugar melhor. Isso mas aí. não sai feliz Não porque sai a sua triste, cidade de não. origem. Sai triste por deixar uma cidade que nesse viveu estado. aqui. Pelo aí. povo que é. Sim, um nesse povo estado, acolhedor, nesse um estado. povo amável, mas a cidade em si Não está oferece nada, devendo sim. para o nilopolitano. Mas os primeiros a sair da cidade são os políticos quando ganham uma eleição. Não, sair não, nunca moraram. Isso que eu ia Os falar. políticos nunca moraram na cidade. Não. Eles têm uma Não, mas residência, eu tô falando também eles de têm uma até, casa. até Não. de alguns vereadores. Não, então, não mora em né, Nilópolis. Que não moram. faz só o seu domicílio eleitoral da cidade. Isso aí. E essa cidade, Nilópolis, enriqueceu. Enriqueceu um grupo político que está Sim. lá, que até hoje, igual os antigos portugueses que só extraíram o pau-brasil e não trouxe desenvolvimento. Né? Então, dentro do teu bairro, Alex, qual é a maior necessidade? Então, lá não temos posto de saúde, nós não temos creche, o pronto-socorro fica no centro da cidade, mas não funciona há muitos anos, e você tem que atravessar para o outro lado da cidade para você ter uma UPA que também não funciona. Então, a nossa realidade hoje, o nosso bairro, não tem nada. Hoje é uns fios pendurados, é uma cidade com uma chuva de 20 minutos, alaga tudo, é uma cidade que é a divisa Caxatuba e você não tem uma segurança ali. A segurança fica muito no centro de Nilópolis, eles não fazem dividir, contemplar os bairros, essa é a verdade. Mas falando do meu bairro não gera emprego, a cidade de Nilópolis não gera, né? Nosso bairro não gera nada, a nossa cidade, a passagem de ônibus é cara. Na verdade, os moradores de rua hoje tomaram conta. Aí essa ideia dos caras que ficam colhendo de madrugada, abrindo os lixos para catar, para poder vender, faz a cidade ficar mais suja ainda. Não tem abrigo, não tem nada para controlar os animais. A gente não tem nada. Em Nilópolis hoje, fala sério, nós não temos nada. Só temos impostos e coisas caras. Não, se você me permite mais uma vez, Nilópolis até tem. Tem tudo isso que você está falando aí. Eu discordo de você em falar que Nilópolis não tem. Tem tudo, mas funciona para quem eles querem. Você Funciona vê isso para quem Você tem o vê seu isso lá padrinho quando político. você vê a creche, né? Isso. Você vê cada carrão parando ali para botar o filho entendeu? na A creche. cidade tem tudo, só que não funciona para todo mundo. Aí, Não, mas a cidade O não tem cidadão- abrigo, não tem abrigo para o animais. cidadão nilopolitano que vive ali o dia a dia, na cabeça dele, coitado, ele fica assim: bom, a hora que eu passar mal tem uma UPA, a hora que eu passar mal tem um esporte de saúde. Na cabeça dele. Se ele passar mal, Ele vai ver que não tem. ele vai até na UPA, ele vai chegar lá, ele vai dar a identidade dele, a menina da recepção vai atender com o maior carinho e ele vai ficar ali na frente aguardando chamar o nome dele pelo monitor. Mas- Ele vai ficar o dia todo ali sentado esperando Mas chamar agora- o nome agora- dele. Agora vamos. Quando ele for chamado, ele vai ser muito mal atendido. Porque o médico, o profissional, está envolvido ali atendendo os apadrinhados. Esse é o grande lance. Você vai marcar um exame e você não consegue. Mas tem gente com pastinha debaixo do braço Que chega e indo lá e passa na marcando frente de todo exame para mundo. todo mundo, cara. Então a gente precisa. É a política do só ajuda. Do toma lá da cá. Só ajuda quem me ajudou. Né? Não Isso, olha é o pro toma cidadão lá da ali, né? cá, é o toma lá da cá. Então, você que. Não, e o toma lá da cá não é nem com o eleitor, porque o eleitor ali muitas das vezes até votou naquele cidadão ali. Sim. É o toma lá da cá com o agente político. Então, o que a gente precisa é tirar essa capa da UPA. Porque o que falta botar, escrever na UPA é assim, ó, comitê eleitoral. O que falta escrever na escola municipal é comitê eleitoral. Então, a gente precisa arrancar essa marcha, essa capa e botar para funcionar de fato para todo mundo. Mas isso aí, Sabe? para fazer isso, você precisa ter um administrador na frente da Não. prefeitura. Toda prefeitura tem seu administrador. Aí, eu, enquanto cidadão, e outros, vem errando. Por quê? Porque o cidadão, ele elege determinados políticos que ele não encontra no dia a dia da cidade. O cidadão ele só encontra o político que ele elegeu Na época da eleição. agosto, setembro e outubro. Período eleitoral. Depois do período eleitoral, eles voltam para a cidade deles De origem. de origem. E o cidadão fica ali largado. Uns pensam até que é esperto, porque leva uma situaçãozinha, né, uma vantagem,
e vota em determinados políticos que não tem nenhum compromisso nem com ele e nem com a cidade. Então nós, enquanto cidadãos nilopolitanos, nós temos essa responsabilidade também. Poxa, como é que eu vou votar num cara que eu não vejo no dia a dia da cidade? Na verdade, vou no mercado, na verdade não não só de votar. Eu acho que a gente já está no nível de ser um multiplicador para tentar mudar. Sim, né? também. Não é fácil, porque você está falando de uma política cultural, né? Infelizmente, uma cidade que foi criada assim para ser a viúva de um político, Sim. né? A cidade foi criada com dentadura, a cidade foi criada com botijão, a cidade foi criada com Cimento, cimento. brita. Você vê vereadores se elegendo com mesa, cadeira, pula-pula. Sim. Então você vê as pessoas, o vereador fazendo trabalho de mudança. Então você vê uma cidade altamente assistencialista. Né? O vereador em Nilópolis não faz o papel de vereador. Não faz. Faz papel de Portanto, secretário. Sim. daqui a pouquinho a Faz gente vai papel estar de falando secretário. isso. O que eu quero discutir é o âmbito mais executivo. Por quê? Porque ele é o maestro. Sim, A é o cidade, grande síndico. Ele o grande é o 01, síndico. ele Isso é o aí. maestro. Então, os outros políticos funcionam bem Vai ou ser o mal. espelho, vai ser o espelho, vai ser o espelho. Vou te dar um exemplo aqui, cara. Eu gritei muito sobre a Covid-19 em Nilópolis. Eu duvido que alguém aqui do estúdio saiba dizer quantas pessoas foram a óbito no bairro dele. Quantas foram contaminadas e quantas foram curadas. Nós não tivemos as informações. Se tem um gestor responsável, nova cidade, X pessoas com Covid. Nova cidade, Frigorífico. X pessoas Paiol. curadas, X óbito. Aí a população ia, aqui Então, tá- mas vamos lá. deixou Mas todo desde o mundo momento à que você não cega. tem um hospital, quantos nilopolitanos não morreram em Nova Iguaçu e caiu na taxa de Nova Não, Iguaçu? na verdade, nós tratamos Covid, se vocês forem lembrar, num pátio No da pátio de uma igreja. igreja. no pátio de uma igreja. É uma família que diz que ama Nilópolis. Não, é uma nem família tratou que... o Covid. Não. Deu os primeiros Não, atendimentos. na verdade, o atendimento foi total lá. É. Não, o pronto-socorro- tratamento acabou indo para outro hospital. Não, tudo O bem. Nilópolis não tratou Covid. Não tratou Não. Covid, mas você descobriu Nova Covid Iguaçu, aonde? Mesquita e Rio de Janeiro. É isso aí. Então, assim, Nova Iguaçu, o índice de Mesquita e Rio de Mesquita Janeiro. aumentou, o índice de Nova Iguaçu aumentou, do próprio Rio de Janeiro aumentou, e o de Nilópolis, de repente, ficou até quase zero. Zero. Não, Não tivemos então, informação nenhuma. Não tivemos um pátio da igreja. E o que a população, eu gosto muito, Vander e Alec, de chamar a atenção da população. Vê que eu falo toda hora aqui em povo e em população, para chacoalhar, despertar o cara a participar. Assim como você, Porque só como pode eu, mudar como Alec, assim, como o Douglas. só muda se entendeu? participar. Então, o cidadão ele tem que entender que ele tem que participar. É a chave mestra. É a chave A mestra. chave mestra é o cidadão. Se Se o cidadão olhar o que aconteceu em Mesquita, vai dizer que Mesquita está melhor. Não, não é a melhor cidade. Mas se comparar a Nilópolis, Mesquita mudou muito. Mas mudou por quê? Porque o gestor, porque o 01... houve alternância de poder. poder. Não houve uma continuidade, certo? Sim. Sim. Mesquita, Nova Iguaçu, até Belfor Roxo. Belfor Roxo, a cidade tem mudado porque a população está entendendo que mudando Tem que oxigenar. vai trazendo Tem que oxigenar. novidade. Por exemplo, Nilópolis não tem novidade. É pintar poste, pintar colégio, inaugurar praça. E agora fazer a calçada. E CAPS e calçada. Não muda, irmão. Mas por que não muda? Porque não muda a cabeça. É a mesma, sempre, é o mesmo sistema dominando essa. Eu costumo dizer que Nilópolis hoje é o Egito. Eu sou o escravo e tem os faraós. Nós somos escravizados. Não, É a grande verdade, é a grande verdade. Uma cidade maquiada. É triste isso. É uma cidade muito triste. maquiada. Nilópolis é uma cidade maquiada. Rapaz, eu Mas- não mas- consigo Mas hoje. também não é reflexo de um povo? Então, o político ali não é reflexo do povo? Claro que é, com Né? certeza. O povo também, né, porque não é o mesmo povo também que começou a entender. Porque quando a gente olha também a taxa de abstenção do munícipe que não vai votar, também é muito alta. Sim. É. Então, mas assim, tem um político que ele virou político por oportunismo. Tem vários. Sim. Quem quis o emprego, ganhou a matrícula,
Muitos em Nilópolis é candidato a vereador porque ganhou a matrícula do prefeito. Sim. E é obrigado a sair candidato. E aquele cara Ele já não vem, ele Não. só vem para fazer a nominata. só vem para fazer uma nominata, para participar, para ser um cabo eleitoral para eleger determinado prefeito. Agora, tem aquele político que ele surge do movimento. Sim. Se tem aquele político de luta, que tem aquele desejo de transformar a cidade. Infelizmente, esses políticos, eles têm poucas oportunidades. Porque existe o próprio, cultura do o próprio profissionalismo. processo, Não, na o verdade, próprio sistema, Na ele não verdade- quer que esse político tenha Não, voz. por- O Nilópolis tem a herança, política da herança. Sim. Hoje, 50%, 70% dos políticos em Nilópolis veio nas costas dos pais. Isso. Para ser Veio- prefeito na cidade só precisa ser da família de alguém. Não, na família de alguém não. Na família em Nilópolis. Então, Tem que da prestar família atenção. de alguém. Nilópolis só tem 3 famílias. Nilópolis não tem a oportunidade de ter a família Oliveira, Vieira, Gomes. Não pode. Nilópolis só tem 3 nomes. Giro Aí, todo. acabou. Tá esses 3 nomes. Só pode ser prefeito em Nilópolis se você tiver 3 nomes. Sobrenomes, na verdade. Sobrenomes. Porque senão você não tem condições de sentar naquela cadeira. E aí quem é o culpado? Realmente é o povo. Porque eu tive o prazer, nós tivemos o prazer de receber o melhor prefeito do Brasil, Sérgio Meneghel em Nilópolis, quando ficou com vergonha. Ele ficou sem graça. Não levou ele na Praça do Chafariz, não, Levamos na Praça do Chafariz. Levou no Cristo, bairro da meu Mina. Deus, no Levamos no bairro da Mina. Levamos Jesus. Na hora e- tinha uma senhora subindo com lata d'água na cabeça. cabeça. Ele cantou a música Lata d'água na cabeça, E aí, lá vai Maria. Ele Deixa, falou, né? ele falou algo que todo mundo ficou constrangido, porque tinha gente ali que fazia parte da máquina, ficou sem graça, porque ele falou, não é possível uma cidade dessa, conhecida mundialmente pela Beija-Flor, Mas esse é o problema. e tem mato só nasce aonde, Aonde tem tem lixo, sujeira. Onde tem sujeira. Mato só nasce onde dá sujeira. Isso é Claro. palavras do melhor prefeito do Brasil, Sérgio Meneghel, quando nós estivemos com ele, convidamos ele para andar com a gente em Nilópolis. Mas eu queria que Nilópolis fosse conhecida pelo melhor povo. O povo mais educado, com educação, com segurança. Você ser conhecida por uma determinada escola, para mim... Uma cidade de 9 quilômetros Sabe? quadrados, que a gente roda de bicicleta. Não, eu acho que seria bacana, eu não sou contra Nilópolis ser reconhecida pela gremiação, pela Beija-Flor. Eu não sou contra, porque eu acho que é uma coisa bacana. O problema é uma cidade só ter isso. Eu acho que uma cidade que é reconhecida... Não é o monopólio cultural? Isso aí. É um monopólio. Por exemplo, E Nilópolis eu não tem, po- eu- tem Secretaria de Turismo. Sim. Na verdade, Tem a Nilópolis tem Secretaria de Turismo. 21 secretarias. Eu A queria gente vai saber- entrar nesse assunto já já, Eu hein? queria saber, aí eu vou perguntar, essa pergunta que eu quero fazer é quem visita onde? Aonde visita? Porque É turismo... o Jericinó. Não, agora, né? Mas a secretaria já tem mais de 12 anos. É a Ó, secretaria de olha, turismo. olha que coisa interessante. Eu Nilópolis. eu não sou contra ter esse número de secretaria. 21 secretaria. Mas se tivesse lá com as Funcionabilidade. portas abertas, Sim, sim. recebendo o povo, Sim. discutindo as Na verdade, a gente só está aqui batendo e criticando porque não Claro, funciona. isso Não, na aí. verdade- Porque se funcionasse, a gente teria que engolir. Mesmo que não concordando, eu Claro. particularmente não concordo com 21 Sim. secretarias. Por quê? Quando eu olho o Rio de Janeiro, Nilópolis, com 19 quilômetros, 10 quilômetros no Jericinó, 9 quilômetros de perímetro urbano. Então vamos botar no total 19 quilômetros. O Rio de Janeiro, com 1.255 quilômetros, com 26 secretarias. Sim. Niterói, com 129 quilômetros, com 21 mesmo aqui em Nilópolis. E Mesquita, que tem 41 quilômetros, que é maior do que Nilópolis, Sim. tem 4 secretarias. Mas se funcionasse, se tivesse Se 30 tivesse funcionado, secretarias aí a dentro da gente- cidade e um povo feliz, Então, mas um aí a povo gente assistido. volta, a gente volta Você ia de ter que novo. querer 50 secretarias. Não, aí a gente pô. estaria batendo palma. Então, pronto, Só que a gente é. volta de Não novo é a vendo o quê? não é a A secretaria não é a como quantidade. cabide de emprego. Isso A secretaria como isso aí. me apoia que você vai ser o essa secretário. que tem que ser discutida. Que aí a majoritária forma. usa aquilo dali para poder. Aí você vai ver as pessoas que estão na frente da secretaria, uma Isso. confusão. O cara é formado em não sei o quê e tá assumindo não sei o que lá. E às vezes nem formação para aquilo dali Verdade. aquela pessoa tem. Mas o Aí que, eu a gente, concordo. mas o que a gente vai esperar? Saiu há 2 semanas atrás. Eu vi na internet, nas redes sociais. Pode até ser mentira, não acredito. Mas saiu uma matéria dizendo o seguinte: o prefeito de Nilópolis, né, o Abraãozinho, ele inicia as obras do novo teatro.
Alex, o que você tem contra o teatro? Nada, só a favor do teatro, desde que o hospital funcionasse. Alex, Nilópolis reformou todas as praças. O que você tem contra? Nada, desde que o hospital funcionasse. Perfeito. Agora, eu quero perguntar pro Oswaldo agora. Mas aí volta, antes de você perguntar, volta a mesma coisa. Não vai perguntar ao povo o que o povo tá querendo. Não, o povo tá necessitando. Então, eu quero saber da cabeça do prefeito. Então, mas eu tô falando, o prefeito não vai lá fazer um senso comum para entender aquele bairro, o que ele realmente quer. A gente tem coragem de chamar Nilópolis, aqui dali é o centro de Nilópolis. Acho que Nilópolis ali, pelo tamanho, tudo é centro. Então, assim, não há uma política de boa vontade para perguntar ao munícipe o que você está necessitando, o que você quer. Só em época de eleição. Aí na época de eleição você vai ver, desde as últimas 2 candidaturas prometendo o hospital. E a gente vem com uma outra família que tem lá, que fechou o hospital e eles vieram dizendo, não, nós vamos abrir. Ou seja, os que fecharam agora vão abrir. E o povo acredita dizendo, eles vão abrir, mas foram eles que fecharam. Né? Então essa política que a gente está vendo, não sou contra abrir o teatro, sou a favor. Mas se o teatro for igual o posto de saúde, que é só fake... Não, eu acredito que o teatro possa funcionar. Assim como o parque de evento é pão e circo. Eles têm dificuldade de botar saúde para funcionar, de botar educação para funcionar, o esporte. Agora, um teatro pode ser que venha funcionar. Aquele parque de eventos, tu acha que funciona? Funcionou. Funcionou. Hoje tá lá as autoescolas que foram expulsas do espaço que tinha. O que eu espero e luto e sonho de um prefeito, o WO, é que ele seja um grande maestro na cidade, de organizar o povo, de fazer um mandato, não é popular, é popular, incentivar a população a se organizar através de uma associação de bairro, através de uma política participativa. Uma política participativa e ouvir o cidadão, ouvir diariamente, entendeu? E chamar a população para ajudar na organização da cidade. Eu ando muito ali no bairro Novo Horizonte e Nova Cidade. Aí eu ando muito de bicicleta. Aí tá explicado, né? Tá explicado porque tá em forma. Aquela sujeira toda na cidade. Até quando eu era vereador, eu tentei fazer ali no Novo Horizonte. Tentei organizar as igrejas evangélicas em torno de uma limpeza geral no Novo Horizonte. A igreja, como ela tem os membros, eu chamei os pastores para a gente incentivar o cidadão a cuidar do quintal dele e também das ruas. Tentei fazer tal, mas infelizmente, na organização dessa situação com as igrejas, muitos pastores não apareceram e os que apareceram foram banidos do processo por pessoas que não tinham muito interesse em cuidar do bairro Novo Horizonte. Eu tive que descer do bairro escoltado por uma viatura da Polícia Militar. Desde o momento que você se propôs a fazer algo novo. Isso. É aquela política que não faz e não quer que ninguém faça. Entrou meia dúzia de pessoas na reunião dentro do campo do Puri, começaram a gritar, não deixou o prefeito, na época, consegui levar o prefeito, né? Tivemos que descer escoltado, porque uma meia dúzia de pessoas que mal intencionadas não deixaram participar. Mas o que eu sonho para a cidade é isso, é o prefeito organizar o cidadão. Ser o grande gestor. Isso, ele está ali para ser o grande gestor. Por que eu não posso varrer minha rua? Por que eu não posso varrer minha calçada? Né? O rapaz que varre a minha rua, ele é morador da Chatuba. Ele não podia estar varrendo a rua da Chatuba e contratar uma pessoa ali do meu logradouro, que conheça da minha ali, rua, isso, que conheça, que fique mais fazer fácil. Aquele serviço ali. Até para policiar o vizinho também. Fiscalizar, sim. Mas não, eles complicam tudo. Mas eu acho que tem interesse. Quando eles complicam, é a questão da saúde que eu vou bater muito. Não, sim, eles não querem que vocês que eu falo, o político, né? Ele não quer que o político cresça na área, porque outra coisa que Nilópolis tem, todo lugar parece que tem um dono, toda praça tem um dono, todo posto tem um dono. Então o grande dono, né, dali, que com certeza não é a população,
ele não quer que o outro cresça, né? Tanto é que eu ouvi relatos de pessoas que trabalham em secretaria, vamos dar um exemplo, da Secretaria de Limpeza, né, que é a Senserp. Não limpa a rua tal, não manda trocar a lâmpada só quando falar comigo. Por quê? Para ter aquele sentimento que quem mandou trocar, quem mandou limpar, foi o pseudo dono daquela área. Você pode reparar hoje na renovação das matrículas das crianças, das creches. Só a secretária que dá ordem. O cidadão não tem direito ali de renovar, não. Tem que passar, pelo crivo para lá na frente, tem quando fala assim, ó, eu sou candidato a alguma coisa, a pessoa fala, lembra, eu dei aquilo que já é seu. Isso. Então, nós, o WO, nós temos os nossos direitos, eu digo, roubado diariamente na cidade. O cidadão, ele não consegue exercer o direito que ele tem de ser atendido decentemente. Botaram na cabeça do nilopolitano que o político está prestando um favor para ele. Sim. Eu tiro o direito do cidadão para obrigar o cara a vir bater na minha porta ou no meu gabinete. Ué, isso aconteceu. É assim que funciona. Isso aconteceu no bairro. No bairro onde eu moro, tinha um posto de saúde, e tinha um centro social. Aí, para levantar esse vereador aqui, que era interessante para a máquina, o que eles fizeram? Eles tiraram o medicamento, tiraram o dentista, tiraram tudo desse posto de saúde aqui e botaram no centro social. Aí, a população começou a dizer o seguinte, o que não tem no posto tem no centro social. Mentira, era tudo que tinha no posto de saúde. Era uma grande sacanagem que acontecia com aquele cidadão dali. Por isso que eu volto a dizer, o bairro Nossa Senhora de Fátima, o meu bairro, como a cidade, nunca teve nada. Nunca teve nada. Só que depois de um tempo começou a perder já o que não tinha, que é o direito. Que é o direito. A passagem de ônibus em Nilópolis é muito cara. A gente em Nilópolis não tem direito a nada. Quando eu começo a ver essa vida pública, WO, Oswaldo, eu vou explicar para vocês. O meu filho com 2 anos de idade teve um problema em casa, um acidente doméstico em casa, com 2 anos. E eu levei no pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, caiu o chinelo na vista dele. Aí a médica, eu não sei se era médica, se era uma residente, eu não sei, não lembro, isso já tem 12 anos, olhou e falou assim, paizinho, mãezinha, vai para casa, porque não aconteceu nada com a vista do seu filho. E estava muito vermelho. Mano. Daqui a um dia, isso vai retroagir, isso vai voltar. Passou 3 dias, eu voltei de novo no pronto-socorro, no JK, tá? No JK. Quando eu cheguei lá, a médica olhou, olha, não tem muito o que fazer não, vai ter que continuar tratando, até que no 5º dia eu dei meu jeito e fui para um hospital maior, saí da minha cidade, fui para o hospital maior. E hoje, o que aconteceu? Meu filho perdeu 92% da visão. Meu Deus do céu, olha aí. Negligente. Aí aí mexeu aqui, tá, Oswaldo? Aí mexeu aqui. Aí eu comecei a ver que a minha cidade era mentira. Não tinha um hospital. Porque o meu filho perdeu 92% da vista, da visão. Porque também no atendimento falta humanização, né? Falta. Só que porque aí a questão não é nem humanização, é competência mesmo. Porque o médico residente que ali não teve competência para poder dizer que tinha que fazer um rasgozinho, que tinha que tratar naquele momento. Mas às vezes também eu já deparei com várias situações que o profissional também, ele só tem papel e caneta na mão. Só tem papel e caneta, coitado. Só que aí, há 4 anos ele é refém do próprio sistema. Aí, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, meu pai faleceu. Aí nós fomos pro enterro. E assim, né, quem já perdeu um ente querido, principalmente um pai. Aí eu tô olhando aonde meu pai vai ficar no cemitério de Olinda, que hoje está um pouquinho melhor, está um pouquinho mais tratado, mas na verdade é muito ruim o nosso cemitério municipal. Quando chegando lá para enterrar meu pai, quando eu olhei para um lado, tinha um cachorro com osso na boca. Só que eu tava deixando o corpo do meu pai lá. Triste, né? Eu tava deixando o corpo do meu pai lá. Aí eu quero entender o seguinte, o cidadão neopolitano tem que pensar. A gente enterra nossos entes queridos, na maioria das vezes, quem não tem um jazigo, não tem, é no cemitério de Olinda. Eu tenho um desejo, se acontecer alguma coisa comigo, já falo com a minha família. Eu quero ficar no cemitério de Olinda, não quero sair de Nilópolis. Só que não nessas condições. Claro. Nas condições que eu vi enterrando meu pai e o cachorro com osso na boca. Então esse é o cenário de Nilópolis. Por isso a minha ingressão na vida pública, por isso esse combate para dar dias melhores, não é para mim não. É para mim sim. Para todos. Para todos. Pra todo mundo. Isso aí.
Sabe? Eu acho que todo mundo que gosta, porque tenho certeza, para entrar na política você tem que gostar de pessoas. Sim. Né? E hoje as pessoas, principalmente os políticos, eles estão gostando só do que a política proporciona para eles. E a pessoa está ficando cada vez mais para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, se a pessoa não gostar de atender pessoas, o que ele está fazendo na política? E aí? Só vem apertar a mão Você não encontra um político no mercado, você não encontra um político comprando pão na padaria ali da tua vizinhança. desculpa. Você só encontra ele em época de eleição. Desculpa. E o pior, uma boa parte ainda sorri para eles, uma boa parte ainda fica tratando o político como se fosse um patrão, e o político não é patrão, o político é servidor. Gabriel, o negócio é mais complicado do que você imagina. O político não vive em Nilópolis só para fazer politicagem, não. Ele faz daquilo ali dinheiro, fortuna. Você vê prédios sendo levantado com nome de família. Isso não é só uma política por ser político, não. Não, e lembrando que Nilópolis tem um IPTU mais caro. Você tá entendendo? É geração de um renda. dos IPTUs mais geração caros de renda. da América Latina. Para muitos políticos, Nilópolis gera muita renda, muita coisa. Não é só apenas porque ninguém ama uma cidade do jeito que ela está lá abandonada. Não, que amor é esse? Triste. Que Cidadão, amor é esse? Sabe? Vai no centro de Nilópolis à noite, convida qualquer um, 9 horas da noite, chega lá, onde era lá o Gripom. Não, e tu vê a igreja assumindo isso, uma boa parte daquilo que era para o poder público estar fazendo. Você vê ainda um grupo de pessoas, seja espírita, seja católicos, seja evangélicos, ainda tentando atender, né, com alimentação à noite, com roupa, mas muito aquém ainda do serviço da igreja. Né? A participação da igreja na política, principalmente em Nilópolis, ela chega a ser medíocre. Você sabe quanto mais ou menos tem de morador de rua em Nilópolis? Quantidade de morador de rua em Nilópolis? Até a contagem de 2 meses atrás estava quase 200 pessoas que perambulam pelas ruas de Nilópolis. Aí eu me pergunto, ali tem mecânico, soldador, pintor, eletricista, servente, tem um lá que trabalhou 18 anos como metalúrgico em Jacarepaguá, como soldador. O cara é profissional, tá lá na praça. O que faltaria ou que caberia para a prefeitura contratar esse pessoal, rapaz? Tem profissão? Vai trabalhar na tua profissão. Não tem? Vai varrer rua. Você não gosta de pintar poste? Quem mais gosta de pintar poste? Bota o cara que não tem profissão para pintar poste, para dar dignidade. Não, e para pintar o mesmo poste, porque é sempre o mesmo poste que é pintado. Então... Porque são pessoas que estão com a mente doente, perderam emprego, enveredaram pelo álcool e tal. Entraram então, em depressão. Seria uma terapia pro cara. Ou pegaria ali o Jericinó, uma parte, e fazia ali uma agricultura familiar. Botava o cara pra plantar manga, plantar laranja, plantar banana, tomate. Pra ter onde buscar, né? Tem Tá que ter onde buscar. Tem solução. Dá dignidade pro cara, tem rapaz. Solução, tem Mas solução. eles eu vejo ali as autoridades do município, falta pouco passar por cima deles e não enxerga os caras. Aí eu percebi por que os governantes de Nilópolis não enxergam o morador de rua. Por quê? Por quê? Lhe falta um título de eleitor. Se esse cidadão que perambula pelas ruas... Na maioria das vezes falta até documento, né? Então, se ele tivesse um título de eleitor na mão, ia ser como se fosse para terceira idade. Academia para terceira idade. Cozinha porque a terceira idade vota. Então eles criam uma política voltada para o cidadão da terceira idade. Como aquele que vive à margem da sociedade. Não tem nenhum perde documento. Tudo. Eles não enxergam. Perdeu a dignidade, perde tudo. Então, é um ato covarde, mas olha só, é um ato mas agora eu vou um pouquinho além de você. Um homem que se diz ser humano, governar uma cidade e não enxergar aquele irmão que está ali à margem da sociedade. Mas então eu vou um pouquinho além de você. A gente vive hoje num município que a maior parte tem título de eleitor e nada muda. Tem uma política lá voltada ali, alguma coisinha para a terceira idade. Sim. Tem alguma coisinha, mas sempre feito de enganação, para enganar, porque o cara tem um título de eleitor. Bem provável que os moradores de rua ia ter o título de eleitor
e no máximo que eles iam ter aí, de repente, era um local para tomar banho, que nem isso eles têm. Não, na grande verdade, quem governa a nossa cidade hoje, e está governando há mais de 60 anos, ele sabe que só ganha eleição no período de eleição. Eles não ganham eleição se o jogo fosse a Vera. Sim. Se o jogo fosse a Vera, a família que está governando hoje não ganhava eleição. Claro Só que ganha não. eleição porque no dia da eleição é uma grande festa. É churrasco, é cerveja. Sim. E para muitos ainda que moram na cidade sabem que existe a boca de urna. Se não tivesse boca de urna, se não tivesse cerveja, churrasco, esses governantes não ganhavam. É o que eu tô falando, eles E conseguiram. eles Não estão ganhava. botando cada vez mais descaradamente Eles- eu caixa queria d'água com botar gelo, com eu cerveja. Eu queria botar o meu nome. Eu queria botar o meu nome e o nome do atual prefeito sem churrasco, cerveja e boca de urna. Acabou. Verdade. Eu tenho orgulho em dizer que juntos trouxemos o NAC para o bairro Nossa Senhora de Fátima. Nunca no meu bairro, nunca, Oswaldo. Recebeu um aparelho. Um aparelho do Estado. Você cedeu a casa, não ganha R$1 para ter a casa lá. Nós trabalhamos lá, trabalhamos e trabalhamos de verdade, atendemos tanto a cidade de Nilópolis, o Com bairro Mesquita. e a Chatuba. Não ganhamos nada por isso. A casa está lá cedida. Não tem contrato de pagamento de aluguel. Você não fez isso, WO. Então a gente paga lá para atender os cidadãos do bairro Nossa Senhora de Fátima e Nilópolis. Então vamos lá. Por que o cidadão de Nilópolis, se avaliasse o nome de uma pessoa, botar o teu, do Oswaldo? Como tá aqui, tentou levar coisas pro bairro dele. Agora, sem churrasco, sem boca de urna e sem cerveja. Vamos ver quem ganharia? Então, aí, Não tem dúvida que se não tivesse isso, acho que o nome deles não seria nem cogitado. há muitos Até anos. porque ninguém também para do lado deles sem querer algum tipo de benefício. É isso aí. Até porque essa cultura ela foi criada, Oswaldo, porque eles sabem também que na grana não tem como ganhar eles. Não tem como. Né? É uma família poderosa. Então na grana não tem como ganhar deles. Então eles fazem isso. Só que cada dia que passa, surge uma nova consciência política. Né? Olha só, a gente está aqui hoje conversando sobre isso. Isso daqui vai virar um material que vai chegar em várias casas, em vários celulares, porque hoje nós temos uma ferramenta chamada internet, que vai abrindo. Né? Então a gente não pode acreditar que o medo vai ganhar a esperança. Eu ainda acredito. Eu entro na política, né, muito ouvindo muito vocês, mas eu entro na esperança realmente de dias melhores. Né? E na esperança de entender que eu tenho competência para fazer muito melhor do que os que estão aí. A gente só precisa de uma oportunidade. Sim. Porque o jogo ele é combinado também com o povo. Sim, mas eu acho que vem um povo agora. Aí vem um povo, sabe por quê? Porque esses políticos tradicionais, né, que não fizeram nada, eles ganham muito porque eu votei, porque o avô do meu avô, que é o meu pai, pediu para votar. Mas isso já está acabando. Agora vem uma galera aí que está se formando sem ajuda de político. Sim. Tem uma galera que está arrumando emprego sem ajuda de político. Porque os políticos, na verdade, principalmente na nossa cidade, só atua no período de eleição. O bom seria se fosse eleição todos os anos. Se tivesse eleições muito ruim, todos os anos... é muito ruim onde a aí prefeitura- eu acho, A cidade ia aí funcionar. a cidade ia funcionar. Se tivesse Aí. assim, eleição ano 2023, aí você ia ver vereador fazendo papel de vereador e secretário. Aí você ia ver prefeito de gabinete, porque hoje nós temos um prefeito de gabinete. Um prefeito que não manda não, tá? Nós temos um prefeito hoje que não manda. Ele é a quarta voz. Primeiro tem uma voz, segundo tem uma voz, depois tem uma voz, depois o que sobra pra ele. Que essa é a verdade. Mas é um jogo combinado. Não é pra ficar com pena, não. É um jogo combinado. Na verdade, tá na hora de Nilópolis encontrar a autonomia. A Câmara funcionar com Na autonomia. verdade, está na hora do povo se permitir a Sim. participar. Né? Voltando à fala do Oswaldo, se permitir a participar realmente. Porque quando o povo se omite, vai ter o quê? Vai ter Primeiro- políticos omissos. A maioria da nossa população nilopolitana são pobres. Sim. São Sim. pessoas que pegam o trem de madrugada e chegam em casa 10 da noite. Então, o que falta em mim, em você, no Alex, no WO, é a gente despertar esse cidadão nilopolitano para ele entender em que classe ele pertence. Que tem uns pobres lá metidos a besta. E acho que Sim, sim. quando vê os faraós na feira em época de eleição, Patrão! nossa, você tá Chegou tão meu bonito. patrão! Sim, Chegou meu sim. patrão! Chegou E aí, o patrão! meu padrinho? Então, nós temos esse tipo de pessoas em Nilópolis. É um escravo. Sim. Ele é um escravo. E É. ele nem sabe.
Mas ele é um escravo. Digno de pena. Entendeu? Então a gente precisa despertar o cidadão e falar assim, rapaz, você é pobre, rapaz. Você é trabalhador. Você não pode votar em pessoas da elite, cara. Muitas das vezes autônomo até, muitas das vezes, se ficar doente nem come, porque ele trabalha, que ele leva para casa aquilo que ele consegue. Tem desempregado em Nilópolis. Pessoas que não têm o que comer dentro de casa e vê eles, essa elite dominadora, selvagem, que eu chamo de selvagem. Tem pessoa desempregada lá que eu convivo que idolatra. Sim, sim. Acho que eles são o salvador da pátria. Mas é cultura. Então cabe a você, ao Alex, a mim, ao Papel, ao amigo que está ali, despertar esse cidadão para ele entender que ele é pobre, que ele mora mal, ele se veste mal igual a nós, certo? E que ele precisa se movimentar politicamente para eleger pessoas que o representem. Que sabe o que é ter uma carteira assinada. Que sabe o que é ter uma carteira assinada. Que sabe que é ficar desempregado, que sabe que tem uma casa chovendo dentro, que sabe um filho na porta do SUS dependendo de um exame não ter. Esse é o meu representante. Agora, um cara que já nasceu, né, num berço esplêndido, que nunca sentiu uma dor de dente, nunca teve uma carteira de trabalho, nunca ficou na fila de um CISREG aguardando uma cirurgia ou um exame. Como que esse cara vai me representar se ele não vive o que eu vivo? Então esse é o sentimento que eu tenho. Nós temos esse compromisso, sabe? De pegar essas pessoas e despertar ele, cara. Na verdade, como você coloca... Na verdade é o seguinte, vamos entender. Como que você cobra o prefeito que o hospital funcione se ele nunca foi atendido lá? Os nossos vereadores não são atendidos nos postos de saúde. Claro. Os nossos vereadores têm plano de saúde. Os nossos vereadores têm barra dó, copa dó, quinta dó, cheio de dó. Então, eles estão cagando. Literalmente a palavra, estão cagando. Eu vou trazer mais gente aqui nesse bate-papo que a gente vai fazer. A ideia é essa. A ideia é, através dos bate-papos, a gente trazer para a população nilopolitana, né, essa realidade. E a realidade nua e crua. Isso aí. Porque a eleição é só um período. Depois a gente tem que conviver. Quem vai conviver com isso somos nós. Escada rolante de Nilópolis hoje não existe mais. Que triste, né, rapaz? Mas foram anos. Então, assim, o prefeito, eu acredito que esse vídeo vai chegar a algumas partes no prefeito da cidade, ele tem muita coisa a explicar. Uma delas são as obras na cidade que você passa e não vê placa de quando que vai, quando que começa, quando que termina. Valores. E o valor daquela obra. Então o prefeito da cidade, ele tem muita coisa para explicar, porque a população que o elegeu não é uma população que só pode ser usado como manobra, como massa de manobra. A população, ela merece respeito, né? E hoje, com a tecnologia, as pessoas estão cada vez mais participativas. Então o prefeito da cidade tem que explicar por que está acontecendo isso. Você passa no calçadão, tem uma obra daquela de lá, né? Aí na época da eleição, vai acabar antes da eleição. Chegou a eleição, não acabou. Por quê? Porque a política da cidade é assim. Usa como comitê eleitoral a vive de obra. fofoca, vive só de mentira. Então o prefeito da cidade, ele tem muita coisa para explicar. Uma das coisas que ele tem que explicar é por que as obras da cidade... Primeiro, por quê? Uma praça que já foi se reformada há menos de um ano está sendo reformada de novo, né? Segundo, por que ali não tem a data do início da obra, não tem a data do final da obra e não tem os valores que está sendo gasto ali? Então o prefeito tem muita coisa a explicar. Uma das coisas que o prefeito tem que explicar, né, que é uma denúncia que chegou para a gente também, essa fonte é no eliseupires.com, né? Você pode ir lá, eliseupires.com. Denúncia: só o gabinete do prefeito tem estimativa de gasto de combustível suficiente para 6 voltas ao redor do planeta em um ano. Os carros que são destinados ao prefeito, que se eu não me engano, são 6 carros, aonde que esses carros foram, prefeito? Por favor, responda. O cidadão nilopolitano precisa dessa resposta. Em um ano, 6 voltas no planeta. Que isso? Então, assim, mas o que é isso? É o descaso. Abrindo posto de gasolina. Só pode o descaso. Só pode estar abrindo posto de gasolina. O novo contrato não é encontrado no que a gestão do prefeito tem coragem de chamar de portal de transparência. Você vai lá no portal de transparência, não está lá. Porque em 2020, quando você começou a não precisar a fazer as chamadas
Agora fugiu o nome, vereador. Licitação? A licitação, abriu mão da licitação por causa do período de pandemia. Quando não foi liberado fazer mais a licitação, começou a fazer por conta própria. E até hoje está fazendo por conta própria. E nem aparece no portal Transparência. A pandemia continuou? Pelo menos no portal Transparência de Nilópolis. Então tem essa denúncia. Prefeito, o munícipe, o nilopolitano, ele quer saber isso. Isso é verdade? Que isso também pode ser mentira. E se isso for mentira, eu volto aqui e a gente se retrata. Cara. Mas eu tô dando a fonte, tá? A fonte que chegou a denúncia foi através do eliseupires.com. Você pode entrar lá, que tá lá a denúncia. Né? E essa denúncia, ela surge quando eu começo a falar que eu vou fazer podcast, as pessoas começaram a mandar algumas denúncias pra gente. Olha, outra denúncia. O valor total estimado para a execução dos serviços desta licitação, baseados no levantamento já realizado pela Secretaria Municipal de Obras, é de 15 milhões. Do que está falando isso? Ó, constitui objeto presente na licitação da contratação de empresa tal, na execução da obra de recuperação de pequenos reparos e meio-fio de calçada. 15 milhões para fazer pequenos reparos de calçadas e meio-fio. Prefeito, a gente precisa também de uma resposta disso, se isso é verdade. 15 milhões para poder fazer reparo de calçada e de meio-fio. E a gente continua sem hospital, e a gente continua vendo que os postos de saúde estão sendo usados para fins eleitoral. Até quando a gente vai aceitar isso? É muito dinheiro para fazer calçada. Acho que não é melhor botar o povo para ser atendido nas calçadas. Pegar as pessoas que estão doentes e levar para calçada. Porque assim, a gente está brincando, mas é sério. É sério? Porque tem pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo. Tem mulher grávida que tem que ir para Mesquita, que tem que ir para Anchieta, que tem que ir para o Albert Schweitzer em Realengo para poder ter um nilopolitano. E os nossos filhos não são mais nilopolitano. A minha vida pública começa em 2019 para 2020. E desde lá eu venho falando isso. Nós não temos mais nilopolitanos. Os nilopolitanos não nasceram mais na nossa cidade. O grande problema aqui, Gabriel, que a gente vai avaliando o seguinte. Você falou que eles prometeram hospital ano passado. Foi um erro de cálculo deles e eles entenderam, não dá para enganar essa eleição. E a gente só vai fazer o hospital em 2024. Quando começar a nova... E se eles entenderem que dá para ganhar de novo, eles jogam de novo para frente. Porque há uma despesa que a cidade comporta, tá? Vai dizer que a cidade não comporta ter um hospital, uma maternidade? Comporta sim. Porque o NECA, aí eu vou dizer, o prefeito NECA lá atrás, ele tinha um hospital funcionando e não tinha a arrecadação que Nilópolis tem hoje. Então como que o próprio Zé Carlos Cunha continua com o hospital funcionando, né? Não na sua potência, mas aberto. Mais aberto. Você manter uma instituição aberta é uma coisa, funcionando é outra. Desde que eu ingressei para a política, em relação à área da saúde, eu digo que tem muitas clínicas veterinárias em Nilópolis que é melhor do que o hospital para ser humano. Então, mas eu acho que aí tem um benefício. O animal merece todo o carinho, certo? Mas comparando, rapaz, tem clínica de veterinária em Nilópolis que deixa a desejar pra gente ser humano, irmão. Verdade, então, mas quando eu levo quando eu faço esse levantamento em relação ao hospital, eu queria que vocês entendessem. Ter um hospital... Não, eu entendi. Você tem um orçamento que era menor. O negócio está mais sujo, W. O negócio é mais sujo. Ter um hospital não funcionando na cidade significa que os outros hospitais particulares têm público. Você vai sugando. Claro. Sim, porque claro. há clínicas que eu não vou falar nome aqui, porque a gente não vou levantar essa questão. A política da conveniência. Mas a política da tem alguma coisa aí por trás. Tem, porque tem não é possível que Mesquita tem, Nova Iguaçu tem, Belfor tem alguma coisa tem, por trás. Mas aí eu volto para a população. Quando é que um cidadão quer agredir um médico, quer agredir uma enfermeira ou quer agredir o agente ali da portaria? Quando ele chega lá e não vê o que ele está esperando para o filho que está passando mal. Aí ele vai descontar em quem menos tem a ver com aquilo ali. Ele tinha que fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso aí. Gritando. Aqui é um grito, nossa. Sim. É um grito de socorro. Sim. Então o cidadão, ele tem que aprender, se conscientizar, que ele tem que usar as redes sociais, já que você falou que hoje o cidadão está mais informado, e eu digo que não, ele está mais manipulado.
Todo mundo sabe que Nilópolis tem um jornaleco que manipula o cidadão nilopolitano em torno de determinados políticos. Ou é novidade para alguém? Não. Não, todo mundo sabe Tem disso. jornal escrito lá que é usado politicamente para me enganar e enganar o cidadão. Como tem também na internet várias páginas Sim, sim. a serviço dos maus políticos. Sim. Sim. Então, E infelizmente... ainda pega, e essas páginas, né, muito mais na internet do que no papel, ainda usa para denigrir a imagem daquele que começa Isso, então, a ser um arauto. O que nós que estamos fazendo aqui é ser um arauto. É aquele que vai na frente gritando, isso está errado. Dá para fazer de uma forma diferente, dá para se libertar. Claro. Nilópolis precisa de uma grande libertação. Mas não é religiosa. Não. É uma grande libertação de consciência, uma grande libertação de entendimento. Isso. Né? A gente precisa mudar. Né? E ficou faltando papo depois que a gente entrar na igreja, que a gente já está chegando aqui, já no nosso horário aqui. E assim, agora um bate-papo muito gostoso. O que eu precisava entender aqui com vocês é o seguinte. Dá para mudar? Dá. Só ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter Dá Tem que coragem. fazer isso aqui. É, Tem que fazer botar isso a cara. aqui. Tem que botar a cara. Esse problema espaço é aqui é para isso. Esse espaço é para a gente trazer políticos da cidade, religiosos, empreendedores, para a gente falar das dificuldades, para a gente falar não só da dificuldade, mas também falar de soluções. Porque nós aqui nós falamos de problemas e apontamos também algumas soluções. Claro. Né? Porque mostrar o problema já tem muita gente mostrando. Agora a gente precisa levantar pessoas sérias, e por isso que eu agradeço muito aí a participação de vocês, agradeço vocês ter aceitado aí o convite da gente bater esse papo. Acredito que não vai ficar só nesse, teremos outras oportunidades, e com certeza vai ser de grande valia tudo aquilo que está sendo falado aqui. Agora, parte de nós três, desse conteúdo chegar na mão de quem tem que chegar. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas também só se despertam para a política em época de eleição. Você vai ouvir agora o ano inteiro, eu não quero saber de política, eu não quero saber de política. O negacionismo é muito grande. O negacionismo é muito grande. E quando a gente parte para a parte do negacionismo, até porque a psicologia vai dizer que isso é uma defesa do corpo. A pessoa entra na negação para não dizer que eu não participei disso, né? Isso aí eu não ajudei, eu não fiz, eu não elegi. E cada vez a gente vê uma cidade cada vez mais deplorada, uma cidade cada vez mais abusada. Verdade. Que eu acho que esse é o termo. Um abuso. Nilópolis hoje está sendo abusada, né? E isso quem está fazendo são os políticos, isso quem está deixando é o prefeito, e a gente precisa dessa grande união para a gente poder fazer essa mudança. Não, né? e deixar claro o seguinte, WO. Pelo menos vou falar por mim, mas acredito que seja por vocês. Não quero entrar no mérito do assunto, mas só para dar uma pincelada, eu votei e pedi voto pro Bolsonaro. Mas quem ganhou a eleição foi o Lula. E a partir de então eu comecei a falar o seguinte, que eu torço que o Brasil dê certo. Eu queria que Nilópolis desse certo com esse prefeito que tivesse aí. Sim, Claro. até porque não é porque... Eu não sou um cara... Eu participei da última eleição, Então, mas não foi porque perdeu que Isso. você vai torcer para aquilo dali fique... Isso. Eu não Agora, lembro. eles me mostraram que algo que estava ruim e que piorou. Sim. Né? A última que falaram, né? E a gente já tá encerrando aqui, a última que falaram foi, olha, tá vendo? O Segurança Presente chegou na cidade. O Segurança Presente é um programa de mais de 10 anos. A minha pergunta é por que Nilópolis tem que ser sempre os últimos? As coisas que já estão estourando, que eu entendo Nilópolis, a música já estourou em tudo que é lugar. Agora que a música já está perdendo até a força, aí agora vem para a cidade. Eu não sou contra, eu quero segurança presente, eu quero o hospital funcionando. Claro. E eu não quero o hospital funcionando porque um outro grupo vai assumir, não. Eu quero com esse grupo. Claro. Porque eu nunca nem me vi na política, eu me vejo na política por causa da incompetência do gestor, que eu olho e vejo, poxa, isso é incompetência, isso dá para fazer de uma forma bem mais humanizada, bem mais profissional. Então a gente quer que as coisas funcionem independente de quem esteja na frente. Por quê? Porque a gente vê o povo sofrendo. E eu termino aqui dizendo o seguinte, se a dor do próximo não dói na gente, o doente somos nós. Sim. Então a gente precisa realmente, vereador Osvaldo, político da cidade, Alex, um político da cidade, a gente precisa realmente de ser um arauto naquela cidade,
de falar primeiro dentro da nossa casa, Sim. depois no ciclo dos nossos vizinhos, depois no ambiente dos nossos amigos, e que a gente construa, né, essa corrente do bem para que mais pessoas, né, possam entender que a gente precisa mudar. E essa mudança, ela parte no momento que tem o voto, que a maior força de um cidadão é o voto. Se a gente não votar consciente, se a gente não votar com o nosso coração por amor ao nosso município, a gente realmente não vai ver uma mudança. Mas eu acredito muito, por isso que a gente colocou esse nome no podcast, Coragem para Mudar. Né? Então, e a gente acredita muito nisso. Não vou atrapalhar mais, assim, a gente está terminando aqui, mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Queria que Nilópolis funcionasse tudo, né? A cultura, o esporte, o social, tudo. Mas não dá para pensar em outra questão. E aí eu vou me dirigir a você, o prefeito. Prefeito, ninguém vai ao hospital a passeio, vai porque precisa. Então, antes de pensar em levar vereadores para a praça, atender os vereadores aí em posto de saúde, em praça, até no teatro, que eu não sou contra. Eu sou contra não se esforçar para reabrir o hospital municipal. Reabrir funcionando. Não vamos esperar não, prefeito. Apesar que eu acho que esse hospital só vai ser inaugurado ano que vem. Porque já teve cheque sem fundo do ex-governador. Aí eles agora... É isso que foi falado, né? Não, é isso que foi eles falado. botaram lá, que o cheque do governador veio sem isso que fundo. foi falado. Aí agora, tem deputado estadual, tem deputado federal, tem vereador do seu lado. Use essas forças que vocês têm aí para abrir o hospital, porque ninguém vai a passeio, não. Vai porque precisa. Então fica aqui o meu pedido para você, prefeito. Osvaldo, faz a tua consideração final aí. Primeiramente, agradecer o convite. Estou feliz, muita vontade, aonde eu pude expressar os meus sentimentos em relação à nossa cidade. Eu espero que quando o cidadão nilopolitano receber esses vídeos em suas redes sociais, reflita bem, né, a quem você anda depositando o seu voto, porque todos nós vivemos o resultado do nosso voto. Quando uma cidade vai bem, é porque nós votamos bem. E quando vivemos o caos, como estamos vivendo hoje, isso mostra que nós votamos errado. Então reflita, vamos olhar para o futuro e não cair mais no canto da sereia, naqueles encantadores de serpente, né, que chega abraçando nossos filhos, beijando nossos pais idosos, tentando mostrar, né, que nos conhece, que tem intimidade, para angariar o nosso voto e depois voltarem para a Barra da Tijuca ou outros municípios, rindo da nossa cara, e é essa que eles fazem, e vem aqui na cidade uma vez por semana ou uma vez por mês para assinar, prestar ali conta do seu trabalho e volta para a tua terra de origem, e nós ficamos ali do mesmo modo, sem saúde, sem educação, sem segurança. Então que nós possamos refletir e espero que nós aqui juntos conseguimos passar algo para cada um de vocês. Então, com certeza, eu agradeço também a sua presença, Osvaldo. E eu acredito que não vai ficar só nesse papo, não. Depois teremos outros papos. Alex Oliveira, faça aí a sua consideração final aí. Não, quero agradecer a você, o WO, por esse convite. Também dizer que fiquei feliz por estar participando do lado do professor Osvaldo Vieira, que tem um carinho, que eu tenho um carinho muito grande, e dizer que vai valer a pena. Esse esforço não foi em vão, vai valer a pena. Pessoas vão assistir, vão ouvir. Eu tenho certeza que a mudança ela já está acontecendo. A cidade vai se permitir a essa mudança e nós vamos ter uns resultados positivos. Eu, pelo menos, vou sempre acreditar que a mudança ela vai surgir. Só está faltando um pouquinho mais de coragem para o povo neapolitano, mas vai chegar a hora. Eu queria mais um minutinho, que eu queria mandar um abraço aqui para minha família, minhas filhas, minha esposa, minhas filhas,
Você é vovô esse ano. Que maravilha, Você é que vovô. maravilha. Gêmeos? Hã? Não. Pelo menos na ultrassom tá umzinho. E também agradecer o carinho, né, de 2 políticos que andaram comigo na cidade, WO, e que ficou um laço muito forte de amizade e de compromisso com a cidade, né? Que hoje eleito, né, já tomou posse, o deputado Luciano Vieira, né? E o meu amigo, meu irmão, meu camarada, que hoje é o primeiro suplente de deputado estadual, o Wellington José. Um abraço e um beijo para você e para a família. Gente, eu agradeço também, muito obrigado a gente ter conseguido fazer esse bate-papo, né? E com certeza essa mensagem vai chegar aonde nós queremos que chegue, que é na população, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nos dê aí um dia e uma semana abençoada. Fique com Deus e lembre-se, o único lugar que sucesso vem antes do que trabalho é no dicionário. Se você quer que algo aconteça, tem que arregaçar as mangas e tem que fazer acontecer. Porque eu gosto de um ditado que Deus ajuda quem cedo madruga. Então a gente precisa realmente, não vai ser fácil, não será fácil, mas também se fosse fácil também não teria graça, qualquer um poderia fazer. Então, se é difícil e Deus colocou esse projeto, né? Deus colocou essa chamada. Para mim a política hoje é uma chamada. O que é chamada? Chamada é aquilo que a gente vai fazer independente da recompensa. Independente se não tiver recompensa nenhuma, eu não me vejo hoje longe da política, discutindo, cobrando. Então isso é uma chamada. E dentro dessa chamada, Deus tem colocado pessoas no nosso caminho. Então que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. E acredite, né? Você com Deus já é a maioria. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Coragem para mudar.